A paz do Senhor, meu amado, minha amada, eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar falando com cada um de vocês, para estar postando mais um comentário de uma das nossas lições aqui da CPAD, dessa feita a lição de número 5, de 5 de maio de 2019. A lição de hoje tem como título A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. Nós já estamos trabalhando com os objetos que faziam parte da mobília do tabernáculo, já estamos falando do pátio e quais eram os móveis ou os objetos que compunham a mobília do pátio. Na lição passada nós falamos sobre o altar de bronze, que apontava para o holocausto que Cristo fez pela humanidade. Ali naquele altar de bronze, os animais eles eram totalmente queimados, eles eram sacrificados para a expiação do pecado do povo, e apontava para o Calvário, no qual Jesus ele foi totalmente entregue, ele verteu a sua vida, verteu todo o seu sangue em prol da vida de muitos, para libertar, para salvar muitos, todos aqueles que creem na obra redentora. E hoje nós estaremos falando sobre a pia de bronze, que é o lugar da purificação, isso também tipificando para a obra de Cristo que nos purifica de todo pecado. Nós somos lavados pelo Espírito Santo, somos lavados pela palavra de Deus. Então esse é um tema muito interessante, pois a pia de bronze era exatamente o segundo móvel do tabernáculo, sentido de quem estava entrando no pátio. Primeiro tinha-se então o altar do holocausto, em seguida tinha a pia de bronze ou a bacia de bronze, que era o lugar da purificação, era o lugar onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para poderem oficiarem, no caso queimar incenso no lugar santo, como também para poderem sacrificar no altar do holocausto, no altar de bronze. Então era necessário que o sacerdote ele estivesse purificado para poder oficiar diante do Senhor, que as suas mãos, que os seus pés estivessem lavados quando do momento de oficiarem diante do Senhor. E nós sabemos que o próprio Jesus, ele se entregou, ele foi totalmente consumido para que nós pudéssemos, como sacerdotes reais, como um povo santo, como igreja do Senhor, para que nós pudéssemos entrar diante da presença de Deus, purificados, para estarmos cultuando, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então esse é um tema muito interessante, falar sobre a pia de bronze, não apenas ficar preso ao sentido da pia em si, mas ao que era oferecido ou a função para a qual era utilizada a pia. Sabemos que a pia não era um fim em si, mas era um meio ali para a purificação dos sacerdotes, e apontava também para Cristo, que através da sua obra nos purifica. Louvado seja o nome de Jesus. Então, falando da pia, nós já vimos que a pia era de bronze ou de cobre, bronze polido. Era, no caso, esse recipiente que foi feito com os espelhos doados. Espelhos, naquela época os espelhos eram feitos de bronze polido, foram doados pelas mulheres como oferta para que se fizesse essa pia de bronze para o tabernáculo. Portanto, ela, no caso, por ser de bronze polido, ele refletia muito bem qualquer impureza que porventura ali viesse no tocante, ao lavar, ao sacerdote se lavarem, ficava naquela água toda a impureza, era manifesta, isso mostrando que ao aproximarmos de Cristo, toda a nossa impureza ela é manifesta e também purificada através do sacrifício de Cristo Jesus. E tendo a ideia de que essa pia de bronze era um lugar de purificação. E o que é purificar? Purificar é exatamente tirar toda sujeira, tirar toda imundícia, tornar-se limpo. Essa é a ideia da purificação. Louvado seja o nome de Jesus. Então a lição de hoje ela trata desse tema muito importante. Aí logo no nosso textuário
nós temos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui Jesus falando em relação aos seus seguidores, aqueles que estavam de fato o servindo, que o seguia com um coração puro, um coração verdadeiro, mostrando para ele que eles já estavam limpos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus, e lembrando que o próprio Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra encarnada, é a própria palavra de Deus quem nos purifica, quem faz essa lavagem espiritual. Fomos redimidos, resgatados pelo sangue de Jesus, tendo direito à vida eterna, tendo a nossa redenção garantida, e nós somos no dia a dia purificados pela palavra de Deus. Daí a importância, daí a necessidade de nos voltarmos para a palavra, de sermos direcionados pela palavra, de sermos de fato purificados pela palavra de Deus. Isso é algo importante, por quê? Porque cada um de nós seremos purificados de acordo com o valor que nós damos à palavra de Deus à medida que nós nos aproximamos da sua palavra. E aí fica para mim, para você, a reflexão: qual o valor que você tem dado à palavra de Deus e ao próprio Jesus, que é o verbo encarnado? Qual o lugar que Cristo assume na tua vida? Porque ele é o próprio altar da purificação, o altar do holocausto, ele é a própria oferta, mas ele também é a água purificadora. Então é necessário que nós entendamos que nós precisamos a cada dia estar nos limpando pela palavra de Deus. É necessário que essa água espiritual ela esteja mudando os nossos pensamentos, mudando as nossas atitudes, purificando de fato a nossa alma. Que você venha aprender nesse momento que Cristo como lugar da purificação, já que essa pia também simbolizava ou representava, prefigurava o sacrifício de Cristo, é necessário que todos nós estejamos sendo purificados nele. Como o texto aqui do texto áureo nos apresenta em João 15:3, quando diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí eu pergunto para você: você já está limpo pela palavra de Deus? Você já está limpo, já está purificado por esta palavra, pelo próprio Cristo? Responda para você mesmo esta pergunta: qual é a tua sede, qual é a tua disposição frente à palavra de Deus, frente ao próprio Cristo da palavra? Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática nos apresenta: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação de Cristo realizado em nós através de seu sangue e da sua palavra. Então a pia aqui fala da purificação, fala desse processo de mudança, de tirar toda a sujeira. E isso prefigurava, isso apontava exatamente para a obra de Cristo, que ele realizava na cruz do Calvário, que ele realiza através da purificação, através do seu sangue, nos redimindo do pecado e da limpeza que ele nos possibilita através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da nossa lição, melhor dizendo, a leitura bíblica em classe, está aí no livro de Êxodo, capítulo de número 30, o verso 18 ao verso 21, depois do capítulo 40, o verso 30 ao 32, depois 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, e Efésios, capítulo 5, verso 26 e o verso 27. Aí na primeira leitura, no primeiro texto, em Êxodo capítulo 30, verso 18, nos diz assim: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás nela água. Então nós temos aqui que essa pia era a ordenança de Deus a Moisés que fizesse essa pia, ou essa bacia de cobre ou de bronze, que servia para lavar, e ela deveria ficar localizada entre o altar do holocausto e a porta da tenda do Santo dos Santos. Então isso é muito significativo, porque primeiro vem o altar do holocausto, onde era necessário queimar toda a oferta, onde acontecia a conquista, a redenção do pecador, para que depois ele começasse a viver uma vida na purificação da palavra, no caminho da purificação, que se dava exatamente no lavar da bacia, e aí dando a ele a garantia de poder entrar, de poder cultuar no lugar santo. Louvado seja Deus. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, quando entrarem na tenda da congregação, aqui
quando fala aqui tenda da congregação, já está especificando mais diretamente o lugar santo, que estava próximo ao Santo dos Santos. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morra. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Tanto no altar do holocausto era necessária essa purificação, quanto para eles entrarem na tenda da congregação, para poder queimar incenso, para poder oficiarem no lugar santo diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra, e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à semente nas suas gerações. Então é interessante que aqui o ritual da purificação era algo que deveria ser observado para que o sacerdote não morresse, e é interessante que o texto nos mostra que isso seria um estatuto perpétuo, ou seja, a necessidade e a prática de estar sempre purificado diante do Senhor. Então, como um estatuto perpétuo, a ele, Arão e a sua semente nas suas gerações. E isso é transportando para um sentido espiritual, uma aplicação espiritual, nos mostra a necessidade de constantemente estarmos nos purificando diante da presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mantermos uma vida de purificação que representa exatamente purificação aqui nesse texto. Tem o sentido da santificação. E a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá ao Senhor. Então ser santo, ter uma vida purificada, ter uma vida redimida, ter uma vida constantemente sendo lapidada pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, não é uma opção, é uma condição para o homem estar diante da presença de Deus. A Bíblia nos afirma que nos céus não entra pecado, no céu não entra impureza, e lá só vão entrar aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue de Jesus e purificados pela sua palavra. Daí a necessidade que eu tenho, que você tem, que nós temos, de permanecermos diante da presença do Senhor e a cada dia nos certificarmos se nós estamos sendo purificados pela palavra de Deus, tendo então um santo procedimento diante do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Também ainda no capítulo 40 aí do livro de Êxodo, os versículos 30 a 32 nos apresenta: pois também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar, como nós já havíamos dito. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar. Lavaram-se como o Senhor ordenou a Moisés. Então aqui Moisés, ele dá essa ordenança, e então tanto Moisés quanto Arão e os seus filhos, eles se lavavam nessa pia para poder estar em condição de oficiarem diante da presença do Senhor. Aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 11 nos apresenta: e é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é bastante importante. Vamos abrir aí 1 Coríntios para nós contextualizarmos esse texto, quando ele nos fala da limpeza, da purificação em Cristo Jesus. 1 Coríntios 6, aí no verso 11, que é o verso que nós lemos, fala: tais fostes alguns de vós, mas vós fostes lavados. Só que antes, aí no verso 9 do capítulo 6, dá a lista de pessoas que não tinham uma comunhão com Deus, a partir do verso 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o verso 11, que é o verso que nós lemos: tais fostes alguns de vós, ou seja, alguns de vós eram assim no passado, mas vós vos lavastes nas fontes, mas vós vos lavastes, mais fostes santificados, mais fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Então nos mostra aqui
que antes nós éramos imundos, estávamos afastados da presença de Deus, mas nós, através de Cristo Jesus, como nos diz o texto, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Então mostra aqui exatamente a necessidade da purificação para nos fazer diferentes. O homem ele se torna diferente não por abraçar uma religião, não por portar uma Bíblia ou usar um terno e uma gravata. Ele se torna diferente, ele tem a sua natureza mudada quando ele tem um verdadeiro encontro com Cristo. Isso é muito significativo porque muitos têm tido uma aparência de uma nova vida, mas ainda não enfrentaram, não passaram pelo altar, não passaram pelo altar do holocausto, não se purificaram em Cristo, ali na simbologia da pia de bronze, e eles querem manifestarem uma vida para a qual eles não foram habilitados. É necessário que nós entendamos que a condição, que a capacidade de estarmos diante do Senhor, ou de termos uma vida purificada, uma vida diante da presença de Deus, a Bíblia nos apresenta que tanto querer quanto realizar é uma obra de Deus. Somente o Senhor Jesus é quem é o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo o pecado. Somente Ele é a água viva, Ele é o Verbo encarnado que pode nos purificar a cada dia de toda a maldade, de toda a injustiça, de todo o mau pensamento. Somente Ele pode nos colocar santos diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no livro de Efésios, no capítulo 5, o versículo 26 e 27, também aí da leitura bíblica em classe, nos apresenta: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Santificar quem? A igreja. Então Jesus, ele santifica a igreja para santificar, purificando. Santificar de que forma? Por meio da purificação. Purificando-a por meio de quê? Com a lavagem da água pela palavra de Deus. Então a palavra ela tem um poder muito forte para nos santificar. Nós sabemos que a palavra, num sentido geral, o conhecimento, a palavra, o discurso, ele tem a capacidade de mudar a mente dos homens. E no tocante à palavra de Deus, é ela quem nos monitora, é ela quem muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de viver, muda o nosso entendimento quanto às coisas espirituais. A verdadeira mudança, ela ocorre por um ato da palavra de Deus. É a palavra de Deus que opera a verdadeira mudança no coração do homem. Nós sabemos que muitas pessoas têm vindo para a religião e não têm tido uma vida transformada, porque infelizmente lhes são apresentadas ideologias humanas, preceitos de homens, doutrinas de homens, conceitos religiosos, mas essas pessoas, elas não são confrontadas com a palavra de Deus. Essas pessoas, elas não são buriladas, elas não são trabalhadas, elas não são purificadas, elas não são ensinadas pela palavra de Deus. E aí cabe a cada um de nós que temos algum papel de liderança, algum papel de influência, a você líder, a você pastor, missionário, a você que exerce qualquer liderança no tocante ao ensino. Você tem que entender que o que deve levar as pessoas a experimentarem uma transformação, a terem uma vida transformada, não são os teus discursos, não são as tuas ideologias, não é a maneira de você pensar, não é aquilo que você acha, mas a palavra de Deus é o elemento, é o meio, é o caminho, é o canal único que deve ser utilizado para que as pessoas elas tenham um verdadeiro encontro com Deus. É necessário que nós tenhamos cuidado para que em nossos púlpitos nós não estejamos substituindo a palavra de Deus pelos caprichos humanos, por ideologias do homem, querendo colocar modas, querendo colocar chavões, querendo colocar marcas, slogans, querendo colocar a nossa marca na igreja, a nossa marca no ritual, a nossa marca no dia a dia da igreja, e às vezes fazendo prevalecer mais o desejo humano, mais o capricho humano, mais a vontade do homem de querer se mostrar, de querer construir um povo segundo a sua
sua imagem e deixando de levar um povo a ser construído segundo a imagem de Cristo, que é a expressa imagem da pessoa de Deus. Então é necessário que nós entendamos que o elemento purificador, o elemento que deve dirigir a igreja, que deve preparar o povo para Deus, deve ser a palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, qual é o lugar que a palavra de Deus exerce na tua igreja? Qual é o lugar da palavra de Deus no teu coração? As tuas atitudes, as tuas invenções, as tuas maneiras de agir, de querer dirigir o grupo, será que elas estão submetidas à luz da palavra de Deus? Então aqui o texto nos deixa bem claro que a igreja, para a santificar, purificando-a com a palavra, ou com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, o próprio Deus, o próprio Cristo. Ele purifica a igreja, purifica a noiva para apresentar a si mesmo. E é interessante nós observarmos que não é a noiva que purifica-se para o noivo, mas é o próprio noivo que opera a obra de purificação na sua noiva por meio da palavra. Por isso que a noiva, a igreja, ela tem que ser dirigida, direcionada pela palavra de Deus. E aí nós temos então para apresentar a si mesmo. Apresentar o quê? Uma igreja gloriosa. Qual é a glória da igreja? A glória da igreja são as suas ofertas, a glória da igreja é a sua cultura, a glória da igreja é a capacidade individual de cada membro? Não. A glória da igreja é o próprio Cristo, porque é Ele quem habilita a igreja, é Ele quem purifica a igreja para tornar a igreja gloriosa. Então isso é muito importante nós entendermos, que a glória da igreja é Cristo. Quando Cristo ele diz que está preparando a igreja para apresentar-se a si mesmo, uma igreja gloriosa, é porque essa igreja ela é portadora, ela manifesta a glória do próprio Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Portanto, para apresentar assim uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, uma igreja sem nada que venha depor contra a sua dignidade enquanto noiva de Cristo, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, ou seja, uma igreja que não envelheceu com o tempo, que não está perdendo o prazo de validade. A igreja do Senhor, a despeito de estar neste mundo, a despeito do tempo e da aparente demora do Senhor Jesus para vir buscar a sua noiva, a igreja de Cristo ela não cria rugas, ela não envelhece, ela não vai deteriorizar com o passar do tempo. Por quê? Porque a glória da igreja é o próprio Cristo na igreja. Portanto, o Senhor ele veio preparar para si essa igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, que não envelhece, nem ruga, nem coisa alguma semelhante que depõe contra a identidade, contra a beleza, contra a santidade da igreja, mas sim uma igreja sem mácula, sem ruga, mas sim santa e irrepreensível. Santa no sentido não somente de ser separada, mas separada para Deus, separada e dedicada para Deus. E uma vez que esta igreja ela é separada, ela é dedicada, ela é consagrada para Deus, ela é uma igreja que tem um viver irrepreensível. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o que as pessoas têm falado de você enquanto igreja, se você de fato se diz que é a igreja de Cristo, é necessário que você entenda que a lavagem da palavra de Deus, a obra que Cristo veio fazer na tua vida como um membro do seu corpo, como um participante da verdadeira igreja, é para te tornar uma pessoa irrepreensível. Irrepreensível na maneira de falar, na maneira de agir, nos teus compromissos, nas tuas atitudes, na tua palavra, em todo o teu proceder, seja na tua casa, na tua família, seja na igreja, seja na escola, seja entre os vizinhos, seja na sociedade como um todo, que nós possamos viver nesse mundo, mas agir como pessoas que não são desse mundo, pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo e que estão sendo trabalhadas, que estão sendo ornamentadas para um dia se apresentar diante de Deus com uma noiva toda sua, como um povo especial, um povo zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí a leitura bíblica em classe, indo para o comentário, já vimos a leitura bíblica em classe,
Indo para o comentário da lição, nós temos então aí a introdução. A introdução da lição nos apresenta. O nosso presente estudo é sobre a pia de bronze. Continuamos a avançar no tabernáculo. Assim veremos o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia de bronze apresenta. Estudaremos os dois aspectos do rito de lavagem presente na função dos sacerdotes. E, finalmente, seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, como também diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro tópico da lição, nós temos aí a pia de bronze, a importância da santidade. Primeiro subtópico, a pia de bronze e a água. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O objetivo era que, antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. O ofício de apresentar holocaustos ao Senhor era santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a santidade e a sua justiça. Então, o primeiro momento da apresentação dos sacrifícios no altar do holocausto, como também ter que adentrar no lugar santo e no lugar santo dos santos, isso era algo santo diante de Deus. E esse ofício era um ofício que exigia santidade, que exigia reconhecimento da santidade e da justiça de Deus. E para isso, o sacerdote ele tinha que estar ali sendo purificado. E o interessante é que não era só a purificação no sentido ali da água ali, mas era uma purificação também espiritual. Era necessário que o sacerdote ele oferecesse sacrifício pelo seu próprio pecado, que ele estivesse habilitado com uma santidade também interior, com uma consciência de que aquele trabalho era um trabalho santo, de que ele estava diante da justiça de Deus, diante da santidade de Deus, e ali representado exatamente na pia de bronze e na água que era derramada naquela pia. Então, oferecer um sacrifício a Deus é prestar-lhe um culto santo e irreverente. É necessário que entendamos, e os sacerdotes tinham que entender isso, que aquele culto a Deus era um culto santo, e era necessário que eles reverenciassem a santidade do Deus ao qual eles cultuavam. E na atualidade não é diferente. Nós temos que ter essa consciência quando entrarmos diante da presença do Senhor, que nós estamos diante de um Deus santo, diante de um Deus justo, que merece toda a reverência, todo o nosso respeito e toda a nossa prontidão, a nossa vontade de querer estar no centro da sua vontade. Não podemos perder o senso de piedade, esse senso piedoso diante do Senhor, de reverência diante de Deus. Por isso, nossos cultos, bem como as nossas vidas, devem refletir a santidade de Deus. Se o serviço que nós prestamos a Deus é santo, é necessário que também a nossa vida reflita a mesma santidade do serviço, a santidade que Deus requer daqueles que dele se aproximam. Então aí o primeiro subtópico nós vimos, o segundo subtópico, os sacerdotes e a santidade. Ao entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer. A ideia de lavar para não morrer, porque Deus é um Deus santo. E como um Deus santo, Deus exigia que ali os sacerdotes colocassem suas vidas diante do Senhor e que a lavagem ali na pia simbolizasse que eles estavam aptos para entrar diante da presença do Senhor. Então é necessário também que nós entendamos que para nós estarmos diante da presença do Senhor, para não morrermos diante da santidade de Deus, é necessário que nós entendamos que Deus ele não suporta o nosso pecado, ele não suporta a nossa iniquidade. É necessário que nós estejamos justificados, purificados, lavados em Cristo, através da sua obra redentora na cruz do Calvário e da limpeza pela sua palavra, impregnada em nós, essa limpeza efetuada em nós pela pessoa do Espírito Santo. Fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar, eles deveriam lavar-se antes. Há que se destacar a expressão para não morrer. O ato colocava em risco a vida dos sacerdotes, caso eles não estivessem
limpos não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação poderia custar-lhe a vida. Caso não estivessem aptos para estar diante de Deus, o sacerdote ele podia perder a sua vida ali ante a presença de Deus, uma vez que eles não estariam, não estivessem como Deus havia lhes ordenado. Hoje, nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos na piedade e na santidade. Somos santos porque fomos chamados por um Deus santo. Somos chamados para ser um modelo de santidade. Isso é muito interessante. O sacerdote ele era um representante do povo diante de Deus. Ele era um modelo a ser seguido. E é necessário que nós, da atualidade, aqueles que exercem uma liderança, os obreiros da atualidade, eles tenham consciência disso, que eles estão sendo copiados, eles são colocados como modelo para o rebanho. E às vezes nós temos que lamentar quantas das vezes obreiros e mais obreiros que se dizem chamados por Deus a estarem fazendo a obra de Deus, vivem de uma maneira tão dissoluta, de uma maneira tão descompromissada com Deus, e se não tem compromisso com Deus, muito menos com o rebanho. Eu penso que se nós perdermos o temor de Deus, não resta mais nada. Se o obreiro, se o pastor, se o líder, ele perdeu o temor de Deus, ele age na obra como se a obra fosse sua, como se ele pudesse colocar todo o seu capricho na obra, como se ele pudesse se beneficiar financeiramente, socialmente, politicamente da obra de Deus. Para mim, uma pessoa que age dessa forma, um líder que age dessa forma, ele perdeu o total respeito, ele perdeu o total temor de Deus. Porque muitas das vezes nós vemos aí pessoas que se dizem liderança e que a igreja está matando a igreja aos poucos, está explorando a vida da igreja. São pessoas gananciosas, presos por torpe ganância, pela soberba da vida. Homens gananciosos, homens que estão usando da igreja para se enriquecerem, que estão explorando a fé dos irmãos, que muitas das vezes estão ostentando através de uma vida fácil, tudo à custa da igreja. Então, uma pessoa dessa, infelizmente, ela já perdeu o temor de Deus, ela já perdeu a sensibilidade espiritual, ela não respeita a Deus, e quem não respeita a Deus também não respeitará o seu povo, não respeitará a sua igreja. Então, é necessário que nós, obreiros, que nós entendamos que o respeito a Deus, o temor do Senhor, pelo temor do Senhor, os homens fogem do mal. E o obreiro, é necessário que ele entenda que ele foi chamado para ser um modelo de santidade, um modelo de uma vida irrepreensível, um modelo de uma vida que alguém não tenha o que dizer da sua vida, nem quanto à sua questão moral, a questão ética, que nada disso o obreiro ele seja acusado por Deus, porque exatamente ele é colocado como um modelo de santidade. E a Bíblia nos apresenta que nós devemos seguir a paz, devemos seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso para a igreja como um todo. E se é cobrado isso do povo, muito mais será cobrado da sua liderança. O sacerdote ele tinha consciência disso, que ele tinha um compromisso com a santidade de Deus. E você que é sacerdote, que é um pastor, que é um obreiro na atualidade, qual é o teu compromisso com a santidade de Deus? O nome de Deus está sendo glorificado, ou profanado, ou zombado por causa das tuas atitudes, por causa do teu perfil de ganancioso, de querer explorar a vida da igreja, ou usar da igreja para poder se dar bem na vida, quando na verdade você está mostrando o total desrespeito a Deus e a sua noiva. Então coloque isso, tome isso como uma verdade, que da mesma maneira que o sacerdote na antiga aliança, ele tinha que ter um compromisso com a santidade divina, caso contrário ele morria diante da presença de Deus. Você também, obreiro, deve ter o mesmo compromisso, se é que você já não está morto diante do Senhor, espiritualmente falando. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro subtópico, a santidade para a vida. Os versículos 21 traz-nos a ideia de um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem da purificação, porque o texto aí no verso 21 diz que lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isso lhes serás por estatuto perpétuo. Era um pacto de santidade perpétua. Em momento algum, o sacerdote deveria facilitar, deveria se desviar
deveria romper esse pacto pela a santidade. Louvado seja o nome de Jesus. Então era um pacto perpétuo a respeito do rito de lavagem e purificação. Esse rito seria um estatuto perfeito para os sacerdotes. Disso dependeria a vida deles, viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus. É a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. O obreiro verdadeiramente vocacionado por Deus, ou seja, o obreiro verdadeiramente chamado por Deus, colocado por Deus, levantado por Deus e não por homem. Ele tem como compromisso uma santa vocação, ele tem como compromisso uma separação exclusiva, única para Deus. Ele vive, ele respira em torno da palavra de Deus. Hoje, porque muitas das vezes a igreja enquanto instituição, porque muitas das vezes ela é zombada, ela é criticada, porque infelizmente muitas das vezes não se percebe nem nos membros e nem principalmente na pessoa da liderança um compromisso com uma vida reta, um compromisso com uma vida de santidade, um compromisso com o bem do rebanho em primeiro lugar. Alguém que viva para o rebanho, alguém que viva para Deus e que não viva para o seu próprio ventre, não viva para os seus próprios interesses. É necessário que nós entendamos isso, que viver a vida de maneira santa, separada, única, exclusiva para Deus, exatamente é a demonstração de quem verdadeiramente foi vocacionado, foi chamado, foi habilitado para trabalhar na obra do Senhor. Santidade ao Senhor gera o que? Espiritualidade profunda, ou seja, separação para Deus, dedicação para Deus, gera uma verdadeira santidade, gera uma santidade profunda naqueles que foram chamados. Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso com Deus. Então, olha, a santidade gera uma vida de espiritualidade profunda, de ser um homem espiritual, de poder entender a voz de Deus, de não querer calar a voz de Deus, até mesmo quando Deus está usando alguns dos pequeninos para poder exortar. O verdadeiro líder, o verdadeiro obreiro é aquele que quando Deus levanta alguém, seja um irmão mais simples, seja um pequenino, até mesmo um pecador, que ele seja espiritual o suficiente para se dobrar, para parar, para ouvir a voz de Deus através daqueles que Deus está usando para falar com ele. Mas quanto hoje já se demonstram, já se portam como se estivesse acima do próprio Deus e que não ouve mais ninguém, não se deixam ser admoestados, não se deixam instruir. E eu pergunto a ti, pastor, pergunto a ti, obreiro, quem é o teu instrutor, a quem você ouve? Além de Deus, quem são as pessoas que você para ouvir? Você para ouvir o irmão que está do teu lado? Você para ouvir os teus liderados, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que traz uma mensagem, um conselho, uma advertência da parte de Deus? Ou você cala a boca dessas pessoas? Porque é necessário que nós entendamos que aqueles que realmente estão vivendo a santidade de Deus, que estão vivendo em santidade ao Senhor, eles estão com uma vida de uma espiritualidade profunda. Eles são sensíveis à voz de Deus. Também esses que têm compromisso com a santidade ao Senhor, eles têm uma vida de compromisso com Deus. O compromisso deles é com Deus. Ele não tem compromisso consigo mesmo, mas ele está vivendo para a obra. Não vivendo da obra, mas vivendo para a obra, vivendo para Deus e não vivendo de Deus, mas vivendo para Deus, estando em Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Também a santidade gera uma vida no altar de Deus. Santidade, o verdadeiro compromisso com a santidade leva o obreiro, leva-nos a uma vida no altar. Onde deve estar a minha vida? Onde deve desenvolver a minha caminhada? No altar de Deus. Eu devo permanecer no altar do sacrifício. Eu devo permanecer na bacia, símbolo da purificação. Eu devo permanecer no Calvário. Eu devo permanecer em Cristo, para que onde Cristo esteja, eu também esteja com Ele. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí o tópico 2 da lição, a pia de bronze, lugar de limpeza e purificação. Primeiro subtópico, a pia de bronze ou cobre entre o altar do holocausto e o tabernáculo, que era onde ela estava localizada. É o primeiro subtópico. O termo hebraico para a pia é kior,
que significa lugar de se lavar. Era uma bacia redonda, e é assim que a imagem da pia de bronze é geralmente apresentada na ilustração. Para entrar no santuário do tabernáculo, após ministrar no altar dos holocaustos, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima, uma água muito limpa. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, que é no altar do sacrifício, o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue remidor de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, nós somos lavados. No dia a dia, porém, encontramos-nos vulneráveis às imundícias das obras da carne. Entretanto, temos o recurso divino que nos purifica e nos santifica, prefigurado pela palavra de Deus. Fomos redimidos no Calvário, mas ainda temos uma caminhada neste mundo e no dia a dia. São muitas das coisas que tentam nos afastar de Deus, muitas imundícias que temos que deixar, que tenta nos impedir, e para isso Deus nos deu a água da sua palavra, para que no dia a dia da nossa jornada, nós sejamos purificados pela água, pela limpeza da palavra de Deus. O sangue de Jesus quitou a nossa culpa, cuja natureza humana estava condenada a se curvar sempre diante das tentações do pecado. Assim, a palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa nova natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é exatamente o espelho que nos mostra como nós estamos diante do Senhor. Toda vez que eu me aproximo da palavra de Deus, a semelhança daquela pia de bronze que refletia uma água muito limpa, que refletia toda a sujeira que era deixada naquela pia, da mesma forma a palavra de Deus ela reflete com a sujeira que há em mim, que há em você, que precisa ser purificada através da lavagem da palavra de Deus, através da lavagem do sangue de Jesus. Então é necessário que nós entendamos isso. A lavagem, o segundo subtópico, nos apresenta a lavagem na pia de bronze. A pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. Ou seja, aí segundo Êxodo 38, verso 8, as mulheres elas doaram espelhos que eram feitos naquele contexto daquela época. Os espelhos eram feitos de bronze polido e essas mulheres doaram os espelhos para que fosse feito a pia de bronze ali do tabernáculo. Então ela era fabricado com o espelho das mulheres. E essa pia, uma vez que era de um bronze polido, ela refletia toda a imagem. Quando o sol batia, por exemplo, refletia qualquer impureza que houvesse naquela água, era refletido através daquela pia de bronze polido. Assim, exposto à luz do sol, a partir da água limpíssima que era colocada dentro daquela bacia, o que acontecia? Toda a impureza era revelada no interior da bacia. Toda a impureza deixada dos sacerdotes, das mãos, da lavagem do sacerdote. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna completamente limpos das sujeiras do pecado. O Espírito Santo, ele nos limpa da sujeira do pecado, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas é necessário que estejamos em Cristo, não é estar numa religião, é estar em Cristo. É necessário que você entenda que estar numa religião não te faz melhor do que o outro. Estar numa religião não te aproxima de Deus, não te torna propício, não te torna favorecido diante de Deus. Mas você está em Cristo sim, porque é em Cristo que nós nos aproximamos de Cristo. É em Cristo que nós temos os nossos pecados purificados. É Ele que nos aproxima do Pai. Então é necessário que nós tenhamos consciência que só é possível ser uma nova criatura e ter as coisas velhas passadas na nossa vida se nós estivermos em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Outro ponto que devemos destacar é a consciência de pureza que os sacerdotes deveriam ter para estar diante da presença de Deus. Eles tinham que ter a consciência que Deus era um Deus santo, que eles deveriam estar puros diante do Senhor, pois quando se lavava, as sujeiras desapareciam de seus corpos. Sabiam que de outra forma não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo. Isso é muito interessante.
Porque a palavra de Deus, como uma espada aguda, como uma espada de dois gumes, ela consegue penetrar a divisão da alma e do espírito. Ela consegue separar, dividir quais são os pensamentos e a intenção do coração. E aqui o texto, de uma maneira muito sábia, o comentarista coloca que somente a palavra de Deus ela é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo. Porque muitos não se voltam para a palavra de Deus. Porque muitas igrejas já não são dirigidas pela palavra de Deus. Eu digo igreja enquanto instituição, porque a igreja de Cristo ela é vitoriosa, ninguém impede a marcha da igreja de Cristo. Mas porque muitos não se deixam guiar pela palavra. Exatamente porque a palavra de Deus ela expõe a condição do homem. A palavra de Deus, ela expõe o pecado do homem, ela desmascara o homem. Então, muitos, infelizmente, que se dizem cristãos, muitos grupos que se dizem religiosos, se eles de fato se voltarem, até mesmo grandes grupos tradicionais, que se perderam na caminhada, que tiveram uma bela história no passado, de uma história de dezenas aí de anos e até de centenário, muitas delas, infelizmente, se elas se voltarem hoje para a palavra de Deus, se elas tiverem a feliz iniciativa de voltarem para a palavra de Deus, elas serão reprovadas. Mas será uma reprovação para as colocar no caminho novamente. É lembrar de onde caiu e voltar à prática das primeiras obras. Então, por que muitos líderes, porque muitos pastores preferem guiar o seu rebanho segundo as suas ideologias e às vezes a palavra de Deus é tomada apenas como um pretexto para dirigir a vida da igreja? Por quê? Exatamente porque muitos não querem ser desmascarados. É a luz da palavra de Deus, aquele que se volta para a palavra de Deus, a primeira coisa que ele vai ter é exatamente que diante da luz da palavra, a palavra revela o pecado que há no coração do homem. O pecado da maledicência, o pecado da ganância, o pecado da cobiça, da avareza que tem tomado o coração de muitos, inclusive de muitos líderes. Então, à luz da palavra de Deus, muitos não têm voltado à palavra de Deus exatamente porque na palavra terão seus pecados revelados. Na palavra eles serão expostos. Muitos serão expostos diante da palavra. E a palavra, ela além de revelar, ela expõe e ela tem a proposta de remover o pecado, de remover aquilo que afasta o homem de Deus. E muitos preferem continuar numa vida errônea, numa vida de pecado, e não querem se sujeitar, não querem se voltar à luz da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então a imagem dessa bacia nos remete à santidade de Deus e à necessidade de se buscar uma vida de retidão, tanto na área espiritual. Então isso aqui é muito interessante. Deus ele cobra de nós que nós tenhamos uma vida de retidão, não apenas na vida espiritual, mas também na nossa vida moral. Como é que está a tua moral? Como é que está o teu caráter? Você pode falar livremente ao teu rebanho e não ser questionado, ou talvez você nem se permita ser questionado. Mas, às vezes, muitos eles não permitem ao questionamento, não permitem o contraditório, mas no coração do seu rebanho, no coração dos seus liderados, ele continua, ou ele está sendo desprezado, ele está sendo questionado, ele está sendo repreensível. Então, é necessário que nós entendamos exatamente isto, que a nossa moral, a nossa vida, a nossa ética, ela deve ser preservada à luz da palavra de Deus. E isso aqui, o que o texto nos coloca aqui, é exatamente da necessidade de buscar uma vida de retidão, e uma vida de retidão não só no aspecto espiritual, ou aparentemente espiritual diante da igreja, mas também no nosso aspecto moral, no nosso trato, qual é o meu trato com a sociedade na qual eu estou inserida, qual é o meu trato enquanto liderança, como eu lido com as finanças da igreja, como eu lido com os bens materiais, como eu lido com essa questão dos prêmios dessa vida, das vantagens políticas, sociais, como é que eu lido com isso?
O meu coração está onde? Está em Cristo ou está nas riquezas, está nos bens dessa vida? Então isso faz parte do moldar o nosso caráter espiritual, como também o nosso caráter moral enquanto servo de Deus. Esse tópico, esse subtópico, fica dizendo que nós somos de Deus e somos ovelhas do seu rebanho. E temos que agir como tais. Aí no subtópico 3 desse último tópico nos apresenta a pia de bronze e o caráter de juízo. O bronze é um lugar onde ali é um material resistente, é um lugar de purificação. E olha que o próprio altar ele era de bronze. Então, o bronze também fala de um caráter de juízo. No altar do holocausto, o juízo sobre o pecado era aplicado na oferta, que era queimada no altar do holocausto, na oferta do sacrifício, cobrindo o pecado. Nesse sentido, a água da pia cumpria a função de limpeza dos sacerdotes, que passaram por aquele processo de purificação. De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos, morrendo vicariamente no altar, morrendo por nós. Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras lá da pia lá do sacerdote. A palavra de Deus tem o poder de limpar, disciplinar a nossa vida. Você é disciplinado? A Bíblia diz que se nós vivemos sem disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos, porque Deus ele açoita a todo aquele que ele toma como um filho. Embora nossos pecados tenham sido expiados, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente para sermos limpos de tudo o que desagrada-o, seja pensamentos, palavras e obras. Infelizmente, acidentes ocorrem no caminho da jornada cristã e precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Busquemos a santidade em Jesus Cristo. Então é necessário que nós entendamos. Nós temos que nos achegar a Deus continuamente. E à medida que eu chego a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais as minhas impurezas são expostas e mais eu experimento o lavar, o purificar da palavra de Deus. Que nós tenhamos esse compromisso, que nós possamos entender que nessa caminhada espiritual nós estamos sujeitos a todos os embates da vida, estamos sujeitos a manchar, estamos sujeitos a nos distanciarmos de Deus. Daí a necessidade de mantermos no altar do sacrifício, daí a necessidade de mantermos na palavra de Deus, de mantermos diante da pia, para estarmos sendo purificados pela palavra, pela santidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, o último tópico da nossa lição, que é o tópico de número 3, nos apresenta dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Primeiro, a lavagem ela tinha que ser completa. Então vamos ver aqui a lavagem completa. Essa lavagem era mais do que simplesmente lavar a mão e pés. Significava a obra redentora. Então a simbologia de lavar as mãos, que fala do serviço, os pés, que fala desse movimento, desse ir, de direção. Então isso significava bem mais. Ali era algo apenas simbólico, mas havia um significado espiritual bem maior naquele ato de lavagem. Significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. O sacerdote, para ser consagrado, ele tinha que ser totalmente lavado para poder ser consagrado. Então, o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Hoje é inaceitável que um ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra regeneradora. O sacerdote tinha que ser totalmente lavado, totalmente purificado, para poder exercer a função sacerdotal. E aquela purificação falava exatamente da regeneração, apontava para a regeneração em Cristo. E aqui é interessante que o texto coloca que hoje é inaceitável que um ministro ele venha servir na casa do Senhor sem primeiro ter experimentado a regeneração. Isso é muito triste, quando nós vemos que muitos que se dizem obreiros, que infelizmente ainda não experimentaram o novo nascimento. E se um dia nasceu de novo, já morreram espiritualmente, porque age de maneira irreflexível, age de maneira insensível, não está nem aí para o rebanho.
eles estão governando o seu próprio ventre, vivendo para a sua própria vontade. Ele não olha o mal que está fazendo a igreja. Então são pessoas que realmente não nasceram de novo ou já morreram espiritualmente e que perderam a sensibilidade espiritual, que precisam ser regeneradas, que precisam nascer de novo. Então o texto ele coloca de maneira muito precisa, muito taxativa, que é inadmissível que alguém exerça uma liderança na casa de Deus, que alguém venha servir a mesa do Senhor, venha servir a casa do Senhor, mas que ainda não tenha experimentado o processo da regeneração. E aí, na sequência, o texto nos apresenta: é preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa. Não é, como diz lá, não é um mel de coruja, é uma limpeza de dentro para fora, para que eles sejam habilitados, para que eles sejam aptos a servir na casa do Senhor, na obra do Senhor. Então é preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa, uma limpeza da alma e da mente, uma mente sadia, uma mente renovada. Não é renovada pelo conhecimento humano, é renovada pela ação do Espírito Santo, renovada pela palavra de Deus, não pela ideologia do presente século. Não é pela a capacitação humana, mas é necessário uma capacitação espiritual da mente, da limpeza da mente dos nossos obreiros. É preciso nascer da palavra e nascer do Espírito. E nascer da palavra não é ser um mero religioso. Nascer da palavra é receber da própria fonte que é Deus. É deixar que o próprio verbo encarnado seja gerado dentro de nós. Então, o cristão, o obreiro que nasceu da palavra, ele vai dar fruto da palavra. É necessário que ele nasça da palavra e do Espírito. E a Bíblia diz que aquele que nasceu do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Então, se as tuas atitudes são reprováveis pelo homem, são questionáveis, se as suas atitudes são motivo de crítica, são motivo de zombaria, de escândalo para o reino de Deus, é porque você, mesmo sendo um líder, você não nasceu da palavra, você não está vivendo na palavra, você não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E o quanto mais rápido você se voltar para Deus, você se arrepender, lembrar de onde cair, buscar a misericórdia de Deus, melhor para você e melhor para o rebanho. E aí o segundo subtópico é a lavagem progressiva e constante. Era uma lavagem que tinha que ser completa, mas essa lavagem ela tinha que continuar acontecendo. A lavagem progressiva e constante. No dia a dia sacerdotal, a limpeza é exigida para ministrar no lugar santo, ela apenas das mãos e dos pés. Mas, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, o lavar-se aqui destaca o ato do Espírito Santo que opera em nós a santificação. Então aqui, no dia a dia do sacerdote, era exigida a limpeza das mãos e dos pés. Mas, espiritualmente falando, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, lavar-se aqui é um destaque dado ao ato do Espírito Santo que opera em nós uma contínua, uma progressiva, uma constante santificação. Nesse sentido, a consagração dos sacerdotes dava-se nos termos do compromisso de uma vida de santidade, uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permear a vida do obreiro que se achar vocacionado para realizar a obra de Deus. Então, o obreiro que de fato ele foi vocacionado, ele tem que ter consciência que ele deve estar constantemente, progressivamente sendo lavado pela palavra, pela presença do Espírito de Deus na sua vida. E o último subtópico, que é recapitulando todas as verdades. Falamos aqui dos dois aspectos do rito da lavagem, que era uma lavagem completa, era uma lavagem progressiva e constante, e aí o subtópico 3 vai fazer uma recapitulação do que nós vimos até aqui. Recapitulando verdades importantes, à luz de tudo quanto temos estudado até aqui, devemos assimilar algumas lições aprendidas até o presente momento. Qual a primeira lição? Sobre o sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos livrou da pena do pecado. Mateus 20, verso 28, diz que Cristo deu o seu sangue em resgate de muitos. Muitos aqui é todos aqueles que se voltarem para Deus, que aceitarem o sacrifício de Cristo. Então, a primeira lição que nós temos aqui é exatamente sobre o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Um outro é sobre a palavra.
A palavra de Deus, ela nos revela quem nós somos. Isso é muito interessante, o valor da palavra, porque aí no livro de Tiago, capítulo de número 1 de Tiago, verso de número 22 a 24, nos diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para longe se vai e esquece de como era a sua aparência. Então, aquele que não pratica a palavra de Deus é como alguém que olha no espelho e ao sair já não sabe mais como era a sua imagem. Mas aquele que permanece diante da palavra de Deus, ele vai ver que a palavra é como um espelho que revela quem nós somos. Nós não podemos ficar enganados se nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Só fica enganado aquele que não conhece a palavra de Deus. Quando você se aproxima da palavra de Deus, você não deixa ser governado por caprichos humanos. Você não deixa ser enganado, ser iludido, ser dirigido pela vontade humana. Mas você vai perceber que a vontade de Deus ela é santa, ela é agradável. Então é necessário que nós entendamos que a palavra de Deus ela revela a nossa identidade. Ela é um espelho que mostra a nossa sujeira, que mostra o nosso estado, não apenas a nossa aparência religiosa, mas mostra o nosso homem interior e aquilo que nós precisamos fazer para estar diante da presença do Senhor. Uma outra lição importante sobre a limpeza espiritual. Uma vida irrepreensível é prioritária e absolutamente necessária. Aí no livro de João 15, verso 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, uma vida de limpeza espiritual, que é ter uma vida irrepreensível, deve ser uma prioridade absolutamente necessária. O que é algo necessário? Necessário é aquilo que não pode faltar. Não pode faltar a santidade, não pode faltar a direção de Deus na vida da igreja. Uma igreja sem Cristo não é uma igreja de Cristo. Um evangelho sem cruz não é o evangelho de Cristo. Pode ser tudo, menos o evangelho de Cristo. Uma vida sem renúncia, uma vida sem o desapego às coisas materiais, uma vida sem o testemunho no sentido moral, no sentido ético, espiritual. Uma vida que não denuncia o pecado, as injustiças, as imoralidades. Tudo aquilo que ofende a santidade de Deus não é uma vida cristã. Que nós possamos entender nesse momento que passar pela pia da purificação, ser purificado em Cristo, é exatamente refletir a identidade de Cristo na nossa vida. É viver uma vida de maneira que nós sejamos achados dignos de ser chamados filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a conclusão da nossa lição, finalmente, nos diz o seguinte: nessa lição, vimos que a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Então, a limpeza é uma consequência da obra. Cristo, ele nos purificou lá no altar do holocausto, ele se entregou no altar do Calvário, e aí como consequência nós temos agora uma vida de purificação a partir dessa conquista no Calvário e da obra redentora e da obra purificadora do Espírito Santo na aplicação da obra redentora através da palavra de Deus na nossa vida. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para ser santos. Atentemos, pois, para que esse precioso chamado de Cristo Jesus. Então, atentemos, pois, para esse precioso chamado de Cristo Jesus. Chamado a quê? Fomos chamados para a santidade. Fomos chamados para estar em Cristo, para estar em Deus. Como diz Jesus, eu nele e eles em mim. Que nós estejamos a cada dia sendo mergulhados em Cristo através da sua palavra, que os nossos pecados, que a nossa vida seja continuamente purificada pela purificação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família, oreis por nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.